Vamos entender essa oração do Pai Nosso, essa oração que é conhecida como a oração mais famosa do mundo, mais conhecida do mundo, sem sombra de dúvida, a maior oração da cristandade que Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos. Gostaria de, antes de realmente entrarmos na oração do Pai Nosso, nós não temos como compreender essa oração se nós não entendermos o contexto no qual ela está inserida. Não há como você compreender um texto da palavra de Deus se você não entender o contexto daquele texto. E eu quero dizer para vocês o seguinte: a oração do Pai Nosso, ela está inserida naquilo que nós conhecemos como Sermão da Montanha, que é o que está escrito lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Jesus, ele subiu a um determinado monte, não há como descobrirmos geograficamente onde é esse monte, mas Jesus subiu a esse monte, daí o nome Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, e lá nesse monte ele chamou seus discípulos para perto de si. Então você entenda que o Sermão da Montanha é um sermão apresentado para os discípulos de Jesus. E ele então começa a instruir os discípulos acerca de como deve ser o estilo de vida daqueles que creem em Jesus. Como deve ser o estilo de vida daqueles que hão de habitar no reino de Deus. Esse é o Sermão do Monte, uma série de instruções de Jesus para que os discípulos saibam como viver nesse mundo como súditos do reino de Deus. E quando Jesus, no Sermão do Monte, chega no capítulo 6, quando ele chega nessa parte, ele vai falar de 3 questões. Ele vai falar das esmolas, ele vai falar da oração e ele vai falar do jejum. São 3 assuntos tratados em Mateus capítulo 6. Como o servo de Deus, o discípulo de Cristo, deve reagir ou deve proceder em relação a cada uma dessas partes. Lá em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 1, ele começa falando acerca das boas obras, das esmolas, que estas, quando fossem realizadas, a caridade, quando os discípulos forem dar esmolas, eles deveriam fazer isso, mas de forma a glorificar a Deus. Eles não deviam dar esmolas ou fazer caridade visando a aprovação dos homens. Ele vai dizer assim: e vocês, quando forem dar esmola, não façam tocar trombeta diante de ti, ou seja, quando vocês forem fazer as vossas boas obras, guardem-se de fazê-las diante dos homens para serdes vistos por eles. Em verdade vos digo que vocês já receberam a recompensa de vocês. Então Jesus, ele vai começando a montar o pano de fundo para culminar ali na oração do Pai Nosso. Quando chega aqui no versículo de número 5, é importante que nós tenhamos essa visão do versículo 5, e eu queria 6:5. Olha só, a partir do versículo 5, eu queria deixar esse texto na tela, para que nós possamos entender como que Jesus prepara para apresentar um pouco mais à frente essa oração modelo, que é a oração do Pai Nosso. Ele vai dizer no versículo 5 assim: e quando orares, primeiro ele falou do quê? Ele falou das esmolas, ele falou das boas obras, da caridade, do auxílio aos pobres. Agora, ele vai falar da oração, e ele diz assim: e quando orares, preste atenção, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente.
Jesus, quando ele vai fazer, aqui a partir do versículo 5 e versículo 6, quando ele vai preparar o pano de fundo para depois apresentar a oração do Pai Nosso, ele vai tratar duas questões distintas. No versículo 5 e 6, ele vai tratar de algo perigoso que já rondava o coração dos homens naquela época. E aqui, coração dos homens, eu quero frisar bem com os irmãos que Jesus está falando dos escribas e fariseus. Ele vai tratar da hipocrisia. A palavra hipocrisia, ela vem de um termo grego que significa literalmente ator. Entende? Alguém que finge, alguém que apresenta uma coisa sendo outra. E assim eram os fariseus e os escribas. O que acontecia naqueles tempos, e Jesus queria mostrar que os súditos do reino deveriam agir de forma diferente. O que acontecia naqueles tempos? Jesus vai dizer o seguinte: não sejam como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas. Quando um fariseu ia para a sinagoga, e ele notava que a sinagoga estava repleta de gente, num determinado momento da celebração, o fariseu ficava em pé, elevava as mãos aos céus e começava a orar uma oração perfeita, uma linguagem perfeita, um vocabulário rebuscado. Começava a orar de uma maneira muito bem apresentada, começava a usar palavras difíceis, mas qual era o objetivo do fariseu? Ele queria chamar a atenção de todas as pessoas que estavam presentes na sinagoga. A intenção do fariseu não era orar a Deus preocupado realmente em ser aceito por Deus. O que o fariseu queria era a aprovação das pessoas da sinagoga. E quando eles se assentavam, ele se preparava para ouvir os comentários. Aí as pessoas falavam assim: você viu a oração do fariseu? Que oração perfeita! Você viu que oração maravilhosa? Eu vi. Aquele homem deve ter um relacionamento com Deus e tanto, não é? Para fazer uma oração dessa, só pode ser um homem santo, um homem extraordinário. Quem dera se eu fosse como ele, eu também. Eu queria muito ser como esse fariseu. Aí Jesus diz o seguinte: eles já receberam a sua recompensa. O que era isso? Porque era para isso que eles faziam a oração. Eles oravam justamente para isso, para serem vistos pelos homens, para serem elogiados pelos homens. Jesus chama eles de quê? Hipócritas. Eram verdadeiros atores. Estavam na sinagoga, oravam não para Deus, mas oravam para si mesmos, para serem ovacionados, para serem tidos como pessoas extremamente santas e religiosas. Jesus diz: quem faz isso já recebeu a sua recompensa. Quando os fariseus saíam da sinagoga, eles iam andando pelas ruas, onde eles encontravam uma aglomeração de pessoas, eles se dirigiam para aquele local, para aquela aglomeração, e eles então chegavam, gostavam de ser saudados pelas pessoas, e eles então diziam assim: vamos orar? E mais uma vez, em pé, ali, naquela esquina, naquela região, naquela localidade, eles faziam as suas belíssimas orações, e mais uma vez as pessoas começavam a comentar: nossa, a oração daquele fariseu tocou meu coração, ele deve ser um homem de Deus. Dá para imaginar como ele deve ter um grau de intimidade com Deus, para orar daquele jeito. Eu quero um dia ser assim, que Deus permita que eu tenha essa intimidade com Deus que esse fariseu teve. E aí as pessoas começavam a elogiar o fariseu, e era exatamente isso que ele queria quando ele orava. Jesus está dizendo: não sejam como os hipócritas, porque aquilo tudo era da boca para fora. Os objetivos que levavam os fariseus a orarem não era a aprovação de Deus. Eles queriam fazer aquilo para serem aprovados, elogiados pelos homens. Eles queriam fazer aquilo para que as pessoas os aplaudissem, os elogiassem. Tudo que eles faziam para serem vistos pelas pessoas. Jesus começou a dizer isso lá no capítulo 6, versículo 1.
quando ele falava, quando você for fazer as vossas boas obras, não faça as vossas boas obras objetivando ser visto pelas pessoas. Porque quando elas te elogiarem, esse será o seu galardão. Então lembre-se que quando Jesus está pregando o Sermão da Montanha, ele está instruindo os discípulos como deve ser o estilo de vida de um súdito do reino de Deus. Aí ele vai dizer para os discípulos o seguinte: vocês não vão agir como os fariseus e os escribas agem. Ele vai dizer lá no versículo 6, mas tu quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que te vê em secreto, ora a teu pai que te vê em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. É claro que Jesus aqui não está querendo dizer que Deus só vai ouvir a oração que é feita num quarto, não é isso. Até porque a palavra quarto aqui no grego não é um quarto especificamente, é uma região da casa, um cômodo da casa, onde as pessoas costumavam se reunir para orar. Então, Jesus está dizendo o seguinte: quando você for orar, é entre você e Deus. A oração é algo que deve acontecer entre você e Deus. É Deus que precisa aceitar a sua oração. Você deve se preocupar com Deus e não com as pessoas. Jesus não está proibindo a oração pública. Ele não está dizendo que somente dentro do quarto é que nós vamos ser aceitos. Não é isso que Jesus está dizendo. Mas ele está dizendo para os discípulos que o procedimento dos discípulos quando forem orar precisa ser diferente da maneira como os escribas e fariseus oravam. Porque os escribas e fariseus oravam para serem aplaudidos, para serem elogiados, para serem vistos pelos homens. Mas o discípulo de Cristo não. Quando ele fosse orar, ele precisava estar ciente para quem ele estava orando e por que ele estava orando. Era entre ele e Deus. Então, nesse primeiro momento, Jesus está combatendo a hipocrisia. Eu fico pensando, irmãos, se vocês me permitem, aqui especificamente, Jesus está falando da hipocrisia no que tange a oração. Mas será que isso não se estende também para outras áreas da vida? Será que nós também não corremos o risco, muitas vezes, de estarmos sendo verdadeiros atores em nosso relacionamento com Deus? Será que quando nós estamos entregando a nossa oferta aqui no gasofilácio, quando você vem aqui e coloca o seu envelope, você está fazendo isso realmente para Deus? Ou você está fazendo isso para que as pessoas te vejam? Você está colocando a sua oferta aqui porque você realmente é grato a Deus? Ou você está colocando aqui porque você quer que o seu nome conste na lista de dizimistas da igreja? Será que quando nós estamos aqui na frente louvando, é só uma reflexão, quando nós estamos aqui na frente louvando, nós estamos realmente dirigindo o nosso louvor para Deus? Ou será que nós estamos cantando, ou fazendo, ou apresentando o nosso louvor, porque nós queremos que no final do culto, alguém chegue perto de nós e diga assim: rapaz, mas como você toca bem. Irmão, como você canta bonito. Certa vez uma jovem chegou diante de Charles Spurgeon, o grande pastor Charles Spurgeon. Eu falo muito de Charles Spurgeon, né? É porque eu sou fã dele mesmo. E Charles Spurgeon, ele pastoreava uma igreja com 10 mil membros. 10 mil membros. E uma jovem chegou perto dele certa vez e falou assim: pastor Charles, hoje eu posso cantar para Jesus, um louvor para Jesus? E o pastor disse assim: claro, eu vou chamar você. Você fique no banco, espere, que quando eu te chamar você pode vir, ok? Ok. E o culto foi transcorrendo, Charles pregando maravilhosamente bem como pregava, pessoas crendo em Cristo, sendo levadas à fé em Cristo. O culto acabou, pregou, teve o pós-lúdio, as pessoas começaram a sair e uma a uma foram indo embora. De repente, ficou só a moça com a sua família sentada no banco da igreja. Aí o pastor Charles fez assim: pode vir. A moça subiu, ele disse: tome, pode cantar, cante para Jesus. Ela disse assim: ah não, agora foi todo mundo embora. Aí ele disse assim: ué, mas você não falou que queria cantar para Jesus? Ele está aqui, então cante. Sabe qual é o grande problema das pessoas hoje? Muitas pessoas
Isso é um grande problema. Plateia. Aquela menina queria o quê? Plateia. Com certeza deve que cantava muito bem. Sabe, gente? Nós temos que entender isso. Eu fico pensando para mim. Eu fico perguntando para mim. Alex, você fica aí 3, 4, às vezes 5 horas diante de comentários bíblicos, de bíblias de estudo, pesquisando aqui, pesquisando ali, para você preparar um sermão para a igreja de 4, 5 folhas de estudo. Você faria isso se fosse para pregar para uma pessoa? Irmãos, você sabia que os maiores sermões de Jesus na Bíblia foram pregados para uma pessoa? Dê uma lida em João capítulo 4. Para quem foi que ele pregou? Mulher samaritana. Depois você lê lá quando ele fala com Nicodemos, em verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo não pode herdar o reino de Deus. Pregou para quem? Um homem, um fariseu, Nicodemos. Os grandes sermões de Jesus foram pregados para uma pessoa. E eu fico pensando se nós, muitas vezes, não estamos sendo dominados também por esse sentimento de querermos número, de querermos pessoas que saibam, que conheçam o nosso talento. Para quem é que nós estamos fazendo as coisas, irmãos? Nós estamos fazendo as coisas para Jesus ou estamos fazendo as coisas para nós mesmos? O culto que nós prestamos na igreja, nós prestamos para Deus ou para nós mesmos? O louvor que nós oferecemos na igreja, oferecemos para Jesus ou para nós mesmos? Isso serve de alerta para nós. Por isso que Jesus está dizendo, vocês não vão ser assim. Quando vocês forem orar, é entre vocês e Deus. Não esperem a recompensa dos homens, esperem a recompensa de Deus. É a primeira coisa que Jesus vai tratar aqui. É sobre a hipocrisia. É sobre o fato de ser um ator. Pessoas que muitas vezes mostram uma vida de piedade, fazem coisas maravilhosas, mas fazem para elas mesmas. E isso inclui também a oração. Então Jesus não está condenando a oração pública, mas que nós precisamos ter cuidado com a oração pública, precisamos. Só que depois, lá no versículo 7, Jesus vai tratar outra questão muito séria. Ele vai dizer assim, e orando, eu creio que esse texto não está na projeção, viu gente? Se vocês quiserem colocar o texto para mim, eu agradeço. E orando, não useis de vãs repetições, Mateus 6, 7, como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Vocês se lembram de uma passagem no Antigo Testamento, quando Elias estava no Monte Carmelo, enfrentando os 450 profetas de Baal, e aqueles homens começaram a se cortar, e eles ficavam repetindo um mantra. Eles diziam assim, ó Baal, ouve-nos Baal, ó Baal, ó Baal, ouve-nos Baal, ouve-nos Baal, ouve-nos Baal. E a Bíblia diz que eles ficaram nisso quase que o dia todo, e Elias zombava deles. Grite mais alto. Pode ser que ele esteja com algum problema aí de audição. Talvez ele viajou. Elias começou a zombar deles. Jesus está dizendo o seguinte, olha, vocês não podem, quando vocês forem orar, vocês não podem fazer como os gentios. O que os gentios faziam? Os gentios tinham as suas divindades. Oração não era algo exclusivo do cristianismo. Os pagãos também oravam as suas divindades. Eles também faziam as suas orações às suas divindades. Mas como que era a oração de um pagão? Era uma repetição contínua da mesma oração. Eles repetiam como que fosse um mantra, porque eles achavam que quanto mais eles repetissem a oração, eles achavam que assim eles seriam aceitos pela sua divindade. Jesus está dizendo, não fiquem repetindo palavras. Eu quero que você entenda bem, oração repetida é uma coisa, oração perseverante é outra completamente diferente. Quando você persevera na oração, você está realmente buscando algo de Deus, e Jesus mesmo incentivou a perseverança na oração.
Mas Jesus condena a repetição de orações. Você ficar repetindo a mesma oração, porque Jesus está dizendo aqui, irmãos, não sou eu que estou falando. Jesus está dizendo, não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Aí você poderia dizer para mim assim, então pastor, se Deus sabe o que eu preciso antes de falar, para que Ele quer que eu ore? Ele quer que você ore, por quê? Porque muitas vezes Ele quer que você tome consciência do que você precisa. Ele quer que você tenha comunhão com Ele. Quando você está orando, você está diante de quem? De Deus. Ele te ama tanto que Ele quer que você esteja diante dEle o tempo todo, orando, apresentando as suas petições. Então, isso é uma coisa, orar e falar, Senhor, o Senhor lembra, imagine só um pai, eu sou pai, eu tenho 2 filhas, aí a Manuela chega perto de mim, olha só, a Manuela chega perto de mim e fala comigo assim, pai, estou com fome, quero comer. Pai, estou com fome, quero comer. Pai, estou com fome, quero comer. Pai, pode parar, minha filha, que isso? Eu já entendi. Agora, olha só se a minha filha chega perto de mim e fala assim, papai, eu estou com fome, papai. Será que o senhor pode preparar alguma coisa para mim comer? Claro, filho, vou preparar para você. Entende o que é a diferença? Aí, de repente, suponhamos que eu esqueci. Eu fui me envolver com outra coisa, ela falou, papai, aqui, eu te falei, o senhor lembra que eu estava com fome? Até agora o senhor não me arrumou comida. Ô pai, eu estou morrendo de fome, me arruma alguma coisa para comer. Tá bom, filha, papai já está indo. Eu estou terminando aqui o esboço aqui da mensagem para pregar hoje à noite, daqui a pouquinho eu vou. Passa 15 minutos, ela chega, papai, não estou aguentando mais, papai. Eu estou com fome, papai. Me arruma alguma coisa para me comer, eu estou com fome, o senhor já falou que ia me ajudar, mas não ajudou. Eu pergunto para vocês, o que minha filha está fazendo? Ela está realizando uma oração repetida ou ela está realizando uma oração perseverante? Perseverante. Não é diferente? Ô minha filha, eu vou te atender, espera aí, eu vou deixar o esboço aqui, vamos lá, papai vai te dar comida. É diferente uma coisa da outra. Não é a oração perseverante que Jesus está condenando aqui. Ele está condenando a oração repetitiva. Porque era assim que os gentios faziam quando oravam. Eles ficavam repetindo a mesma oração por horas, objetivando serem aceitos pelos seus deuses. Jesus está dizendo, não. Quando vocês forem orar, primeiro vocês não vão ser como os hipócritas, ou seja, como os escribas e fariseus, que oram em pé nas sinagogas, oram nas esquinas para serem vistos pelos homens. Eles querem aplausos, eles querem elogios, eles já receberam a recompensa deles. Vocês também não vão ficar repetindo. Jesus então usa até uma expressão, vãs repetições. É em vão ficar repetindo oração. Vocês não vão ficar repetindo orações como os gentios fazem, ou seja, os súditos do reino, os discípulos de Cristo, eles não se assemelham aos hipócritas e eles não se assemelham aos pagãos, eles têm um jeito sui generis, um jeito deles, é entre eles e Deus. É isso que Jesus está querendo dizer. Por que eu estou falando isso para você? Porque quando nós chegarmos na oração do Pai Nosso, você vai entender o porquê Jesus nos deu esse modelo de oração. Agora permita-me, então, frente a essas 2 questões que eu te apresentei, eu quero mostrar para você o que o Pai Nosso não é. O que ele não é? A primeira coisa que o Pai Nosso não é, o Pai Nosso não é uma oração pública. Não é. Observe que Jesus Cristo disse, antes de apresentar o Pai Nosso, propriamente dito, que a oração deve acontecer numa esfera mais particular. Entende? Não é uma oração para ser realizada publicamente por várias pessoas. Eu já vi isso acontecer entre cristãos. Cristãos se reúnem, eles dão as mãos, ou muitas vezes num jogo de futebol, em outras situações, e eles então oram o Pai Nosso. Não é essa a intenção de Jesus. A oração do Pai Nosso não é uma oração pública.
Jesus está falando o seguinte: antes de apresentar o Pai Nosso, ele disse: entra no teu quarto, fecha a porta, e teu Pai que te vê em secreto, te recompensará. Jesus está falando o seguinte: você precisa priorizar a oração particular. Quando você vai orar publicamente, você precisa ter uma vida de oração individual com Deus, porque quando você ora publicamente, e nós precisamos tomar cuidado com isso. Uma vez eu estava num culto de oração, numa igreja, e havia uma pessoa que estava insatisfeita comigo. Ela então se levantou e começou a orar, e sabe o que ela fez na oração? Ela começou a mandar indireta para mim. Ela usou a oração para mandar indireta para mim. E eu fui entendendo que ela estava falando de mim o tempo todo. Ela usou a oração para mandar indireta para mim. Uma vez eu estava numa reunião de pastores. Um pastor ficou em pé, e ele começou a orar, e ele expôs toda a vida dele na oração, querendo fazer com que as pessoas se condoessem com a situação dele. E ele dizia: ó Deus Todo-Poderoso, só Tu sabes a dor que eu estou sentindo agora. Tu sabes que ontem eu fui no médico, e o médico disse isso. E Tu sabes que hoje eu estou com esse tipo de problema. E ele contou a vida dele inteira na oração. Nós temos que ter cuidado com isso. Oração pública não é isso. A oração pública é um reflexo do que você é na intimidade com Deus. Quando você ora publicamente, você já precisa ter orado individualmente. Então a oração do Pai Nosso, ela não é uma oração pública. Não é. Outra coisa que a oração do Pai Nosso não é: o Pai Nosso não é um modelo de oração para incrédulos. Jesus pegou os discípulos, chamou os discípulos e deu instrução para os seus discípulos. Muitas pessoas que não creem em Cristo, muitas pessoas que não têm uma fé vívida no Senhor Jesus, que não reconhecem Jesus como Salvador, que nem se interessam pelas questões de religião. Muitas vezes eu já vi pessoas assim, abrirem a boca e orarem o Pai Nosso. Me desculpe, mas isso é em vão, porque quem não é um cristão não pode de maneira nenhuma entender o Pai Nosso e orar à luz do Pai Nosso. Pai Nosso não é uma oração para incrédulos, é uma oração para aqueles que creem. Por isso que o Senhor, Ele instruiu os seus discípulos. Nós temos que entender, irmãos, à luz da palavra de Deus, que nem todos os que dizem que são filhos de Deus, são filhos de Deus. Essa ideia de que todos são filhos de Deus, isso é a ideia do universalismo. João 1,12 diz o quê? Veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É a Bíblia que está dizendo. Quem são os filhos de Deus? Os que creem em Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador de suas almas. Quem não crê em Cristo não é um filho de Deus, é o que as Escrituras dizem. E quem não é um cristão, quem não é um filho de Deus, não há nenhum sentido em recitar o Pai Nosso, porque não é uma oração para incrédulos. Mas também, o Pai Nosso não é, de maneira nenhuma, uma oração formal. Jesus nunca incentivou que o Pai Nosso fosse repetido como uma oração cristã. Eu tenho alguns motivos para isso. Te apresento aqui alguns motivos. Primeiro, Jesus acabou de dizer no versículo 6 o quê? Quando orardes, não useis de vãs repetições. Jesus disse, não repitam orações. E ele ia incentivar que o Pai Nosso fosse repetido. Entende? O Pai Nosso não é uma oração para ser repetida. O Pai Nosso é uma oração modelo.
Jesus apresenta o Pai Nosso como um modelo, como um parâmetro para as nossas orações. Quando formos orar, precisamos analisar as nossas orações à luz do Pai Nosso. O Pai Nosso é uma oração que apresenta 7 petições. 7. Pelo menos no Evangelho de Mateus é 7. No Evangelho de Lucas é 5. Mas em Mateus são 7 petições. Dessas 7, 3 estão direcionadas para quem? Para Deus. E 4 para nós. Então, quando eu for orar, eu preciso realizar as minhas orações à luz do Pai Nosso. É um modelo de oração. Então, a primeira razão pela qual o Pai Nosso não é uma oração formal, não é a oração da cristandade. O Pai Nosso não é uma oração para ser repetida. E eu já vi muito cristão sincero repetir o Pai Nosso, está errado. A intenção de Cristo não foi essa. Por quê? Primeiro, Jesus mesmo disse que não queria que os seus discípulos repetissem orações. B, segunda razão, em Lucas 11, a oração também é mencionada, mas há uma diferença, eu acabei de falar. Em Lucas 11, contém 5 pedidos. Em Mateus 6, contém 7. Se fosse uma oração formal, se fosse um padrão para a cristandade, as duas seriam idênticas, mas não são. A oração de Lucas é mais curta. Lucas é um dos evangelhos sinópticos. O que é isso? É o evangelho que tem a mesma ótica de outros 2 evangelhos. É os evangelhos que narram as mesmas experiências de Jesus. Só que Lucas narra e ele condensa a oração e ele apresenta 5 pedidos. Mateus apresenta 7 pedidos. Então isso mostra que não há um consenso, não há, de alguma forma, uma oração padrão. A outra razão, não há em todo o Novo Testamento uma repetição sequer do Pai Nosso. Jesus ensinou o Pai Nosso aqui em Mateus 6, e você não vê Jesus repetindo essa oração depois no seu ministério. Você não vê os apóstolos repetindo essa oração em nenhum lugar, nem no livro de Atos, nem nas epístolas. Então você percebe, meu querido irmão, minha querida irmã, que o Pai Nosso, ele não é uma oração padrão para nós. Quando nós recitamos o Pai Nosso como parte da nossa vida de oração, nós estamos agindo errado, porque Jesus disse, não repitam orações. A oração do Pai Nosso, então, eu repito, é um modelo para nós. Ela é um modelo para nós. Eu queria me concentrar hoje nessa parte. No próximo domingo, nós vamos pegar a oração propriamente dito, e nós vamos esmiuçá-la e aprender lições profundas nela, na oração do Pai Nosso. Mas eu gostaria nessa noite, já caminhando para o final, eu gostaria de aprender com você aqui pelo menos algumas aplicações para a nossa vida, nesse ponto que nós abordamos aqui hoje. Queria aprender com vocês algumas aplicações. Primeira aplicação, precisamos ter, irmãos, maturidade para entender o que Jesus quis dizer com seus ensinamentos. Nós precisamos ter maturidade. Não sair por aí literalizando tudo. Jesus teve um porquê de apresentar para nós o Pai Nosso. Nós temos que entender com maturidade. Escute, é tão complexo, o ser humano é tão complexo que às vezes eu fico por entender. Ao longo da história, já houve pessoas, por exemplo, que literalizaram Mateus 18:9. Mateus 18:9 diz assim, e se teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te entrar na vida com um só olho do que tendo 2 olhos seres lançados no fogo do inferno. Você sabia que já houve cristãos que arrancou o próprio olho? Porque literalizou o que Jesus estava ensinando, pegou o olho e jogou fora. Já teve isso na história do cristianismo. Teve um determinado cristão que ele se mutilou, ele cortou o próprio membro dele, porque ele não queria pecar nas questões sexuais, literalizando esse texto aqui.
Depois da Reforma Protestante, houve um grupo de pessoas que literalizaram o quê? Mateus 6,6, quando Jesus fala assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, entra no teu quarto, e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto, te recompensará publicamente. Houve um grupo de cristãos que começaram a ensinar o seguinte: oração só é válida se for feita no quarto. Teve gente que já literalizou isso. Por quê? Porque Jesus falou. Jesus disse que nós temos que orar no quarto. Então Deus só vai ouvir nossa oração que é feita no quarto. Então nós vamos orar no quarto. Vamos orar no quarto, vamos fechar a porta. Ah, então não vai ter oração na igreja? Não, não vai ter oração na igreja, só no quarto. Isso é o quê? Infantilidade. Nós temos que entender, então, por que Jesus apresentou o Pai Nosso? É um modelo para nós. É uma oração modelo, porque os discípulos não estavam acostumados com aquele tipo de intimidade com Deus. Os discípulos não tinham intimidade com Deus. Eles não estavam acostumados a orar daquela maneira. Por isso que Jesus vai ensinar para eles como orar de maneira adequada diante de Deus. Então, irmãos, primeira lição: precisamos ter maturidade para entender o que Jesus quis dizer com seus ensinamentos. Mas tem uma segunda lição que eu quero convidar você nessa hora para aprender comigo. Cuidado com os aplausos. Cuidado, meu irmão, vigia. Cuidado. Analise sempre o que você vai fazer. Por que eu vou fazer isso? Por que eu estou indo para a igreja? Por que eu vou trabalhar nesse ministério? Por que eu disse sim para o pastor quando ele me convidou para trabalhar numa determinada área da igreja? Meu querido irmão, eu vou te dizer uma coisa. Se quando eu te convidar para trabalhar no ministério da igreja, você aceitar porque você quer aparecer, eu te peço em nome de Jesus que não aceite. Se for para você aparecer, não aceite. Se for para alimentar o seu ego, não aceite. Eu prefiro que você chegue perto de mim e fale: pastor, não posso. Porque você vai estar matando a sua vaidade. Cuidado com os aplausos. Não faça dos aplausos, dos elogios, a motivação para a sua vida de oração, a motivação para a sua vida diante de Deus. Cuidado com isso. Isso é muito perigoso. É o que muitas pessoas têm feito por aí. Muitas pessoas têm feito e têm trabalhado, mas não para glorificar o nome de Jesus, mas para glorificarem a si mesmas. Isso é muito perigoso. Então eu prefiro que você me diga um não e mate essa vaidade dentro de você, do que você dizer sim e fazer tudo para a sua glória. Jesus condena isso. Isso é extremamente condenado pelas Escrituras. Não podemos fazer para nós. A Bíblia diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. O Salmo 115 diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Não é para mim, não é para nós. Eu repito, o tempo todo, nós estamos sujeitos a sermos vencidos pela vaidade. Fazemos as coisas para que as pessoas nos vejam e nos aplaudam e nos elogiem e batam palminhas no Facebook para nós. É ou não é verdade? O que tem de gente querendo aplauso, palminha no Facebook, não é brincadeira. E se você não aplaude, ele acha ruim com você. Cuidado com os aplausos. Tem algumas frases aqui que eu quero mostrar para você. Primeira frase, me ajuda, Sabrina, por favor. Veja só essa frase, é de um autor desconhecido. Trabalhe por uma causa, não por aplausos. Viva a vida para se expressar, não para impressionar. Não se esforce para que a sua presença seja notada. Apenas faça a sua ausência sentida. Que frase, hein, gente? Que frase. Eu falei, eu tenho que mostrar isso para a igreja. Porque é como se alguém tivesse chegado perto de mim hoje, na hora que eu estava preparando essa mensagem, e fizesse assim, pá, pá, pá. Eu fui esbofeteado pelo meu ego hoje.
Cuidado com a vaidade, cuidado com os aplausos, cuidado com as razões que estão por trás daquilo que você faz, querido. Não seja um ator, não seja um hipócrita. Mas tem uma outra frase que eu quero mostrar para você. Olha só, algumas pessoas merecem um grande aplauso pelo teatro que fazem. E aí? De novo, olha, pá, pá, pá. É verdade ou não é? Algumas pessoas merecem um grande aplauso pelo teatro que fazem. Querido irmão, nós estamos sujeitos a isso. Vamos, em nome de Jesus, pedir a Deus em oração: Senhor, eu não quero fazer isso para mim, eu quero fazer para a tua glória, me ajuda a matar essa vaidade maldita que não me abandona. É isso que Jesus estava dizendo quando ele falou para os seus discípulos: quando vocês forem orar, cuidado com a vaidade, cuidado com os aplausos, cuidado com as palminhas, cuidado com os tapinhas nos ombros, cuidado com os elogios, cuidado com as pessoas dizendo: viva! Viva fulano! É aquele tipo de adoração: bendito seja eu, santificado seja o meu nome. Venha a mim o teu reino. Seja feita a minha vontade. É ou não é verdade? Então essas duas frases são de autores desconhecidos. Agora tem uma frase de um autor conhecido, veja só: aplausos matam mais profetas do que a perseguição. Você tem uma coisa que mata qualquer um, que mata cristão, sabe o que é? É alguém chegar perto dele e dizer assim: rapaz, olha, o que seria daquela igreja se não fosse você? O que seria daquela igreja? Você acha, querido irmão, você acha que eu não enfrento isso? O tempo inteiro o diabo está ali. É, Alex, o seu cara. É, o tempo inteiro a vaidade. Está vendo? Está vendo? O povo está até tirando foto das suas mensagens aí. É, tem um monte de gente tirando foto. Seu cara. Sabe? E aí eu sempre me lembro de Paulo, né? Falei hoje de manhã: miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Querido irmão, eu já falei isso para você mais de 1000 vezes. Eu não sou nada sem a graça de Cristo. Eu preciso me dizer isso o tempo todo, irmão. Porque o tempo todo o diabo está no meu ouvido. Ai da primeira igreja batista em Pará de Minas se não fosse você. Ai daquele povo se você for embora. Você é o cara, você é o melhor. Não sou nada. Cala a boca, diabo, porque eu não sou nada. Eu só estou aqui em cima desse púlpito porque Deus foi misericordioso comigo. Eu só saí de Divinópolis e vim pastorear essa linda igreja porque Deus foi misericordioso comigo. Porque Ele poderia ter entregue vocês para outro. Mas Ele quis entregá-los para mim. Não sei porquê, mas Ele quis. Mas não é porque eu sou alguma coisa. É porque Ele é maravilhoso e misericordioso. E sem Ele eu não sou nada. Cuidado com os aplausos. Aplausos matam mais profetas do que a perseguição, irmão. Então, quando você for orar e quando você for fazer qualquer coisa, entenda uma coisa: Deus não precisa de você, Ele te deu privilégio para fazer. Então, aproveite e faça o melhor que você puder, porque Ele merece. E quando o diabo vier sussurrar no seu ouvido: puxa, que trabalho excepcional, você fala assim: cala a boca, diabo. A glória aqui é de Deus, a glória não é minha. Não vem com as suas sugestões malévolas que visam me destruir, porque eu não aceito. Me humilhe, Senhor. Coloque-se diante de Deus e fale: Senhor, me humilha. Me humilha. Eu quero ser humilhado. Eu quero ser quebrado. Eu quero ser esmiuçado. Porque nós não somos nada. Então aprenda isso. Cuidado com os aplausos. É isso que Jesus está dizendo para a igreja. É isso que Jesus está dizendo para os discípulos. Cuidado com os aplausos. Os meus servos fazem o que fazem para a glória de Deus. Quando vocês forem orar,
é entre vocês e Deus. Entrem no quarto de vocês, entrem no aposento de vocês, orem em secreto, ninguém precisa ficar sabendo. Quando você for ajudar, ninguém precisa ficar sabendo. Faça, mas sem fazer propaganda de você, sem tocar trombeta diante de você. Faça porque você quer fazer, irmão. E deixa o povo glorificar a Deus. Deixa o povo dizer, bendito seja o Deus daquele rapaz, que Deus maravilhoso. João Batista disse uma coisa interessante, quando chegaram diante dele, João, o povo está seguindo aquele homem lá. João disse assim, importa que ele cresça, e que eu diminua. Certa vez Josué chegou diante de Moisés e disse assim, Moisés, Senhor, tem um monte de gente profetizando aí no meio da congregação de Israel, impede Moisés. Moisés disse assim, que isso Josué? Quem dera se todo o povo do Senhor fosse profeta. O que é isso, irmão? É destronar o eu que quer reinar no seu coração. Porque nós não somos nada. Não somos nada. Eu já disse para vocês aqui, não é? Talvez nem todos ouviram. Um escritor cristão disse assim, as pessoas não querem vir para a igreja, porque elas dizem que na igreja está cheia de gente falsa. Então, nesse caso, seja bem-vindo, tem lugar para mais um. Porque é isso que nós somos. Nós somos miseráveis. Ai de nós se não fosse o Senhor. Ai de mim, se não fosse o Senhor um dia, que olhou para mim e falasse, ô miserável, eu vou te usar, viu? Você não merece, não, mas eu vou te usar. Você é um coitadinho, mas eu vou te usar. Eu vou direcionar a sua vida aqui, porque eu tenho planos para a sua vida. E eu amo você. Você não merece, não, mas eu te amo. Então, eu vou te usar. E aí Deus começa, dentro da sua soberania, a fazer as coisas acontecerem, né? E aí o metido a besta aqui começa a achar, né? Ah, mas eu sou demais. Não é? Eu sei falar grego. Eu sei falar hebraico. Eu sei isso, eu sei aquilo. Eu fiz curso de teologia. Eu sou demais. Eu sou autodidata. Eu leio todo dia. Eu termino um livro, começo outro. Foi a melhor coisa que o Senhor fez foi me escolher. Desce daí, meu filho. Desce daí. Tem gente muito melhor do que você, que eu poderia usar. Tem gente muito mais capacitada do que você. Tem gente que sabe muito mais do que você. Mas eu quis te usar, porque eu, o Senhor, sou misericordioso. Tenho misericórdia de você, eu vou te usar. Pode ser que tenha alguma coisinha aí que dá para aproveitar. Então, a minha oração é que nós sempre tomemos cuidado com os aplausos. É o nosso grande inimigo. E vou pedir uma coisa para vocês, se puderem, evitem me elogiar. Não precisa me elogiar, não. Quando você falar assim, nó, que mensagem, fala assim, glória a Deus, porque a glória é dele. Não, mas que trabalho bacana que o pastor está fazendo. Glória a Deus, porque quem está fazendo é ele, não sou eu. Eu não sou nada, eu não mereço nada. Toda a glória seja do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Nós te agradecemos, ó Deus, pela sua palavra. Engrandecido seja o Senhor. Bendito é o teu nome. Te agradecemos por ter nos ensinado tantas coisas nessa noite. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor rasgou o nosso coração. E nós te pedimos em nome de Jesus, nos quebre em pedacinhos, ó Deus. Senhor, eu te peço, se for preciso, coloque em nós um espinho na carne, para nos esbofetear, toda vez que nós acharmos que nós somos alguma coisa, Senhor. Que esse espinho na carne nos esbofeteie. Nos quebre, ó Deus, retira de nós essa vaidade, essa soberba, esse ego que infla toda vez que alguém chega e diz que bacana, que joia, parabéns. Ó Deus, tira isso de nós. Na próxima semana eu peço que o Senhor nos instrua acerca dessa oração maravilhosa que é o Pai Nosso.
Que o Senhor nos ensine a orar da maneira adequada. Porque muitas vezes, até nesse ponto, nós somos vaidosos. Porque nós achamos que somos homens e mulheres de oração. Mas no fundo, nós somos pessoas que precisam muito ainda aprender o que é oração, Senhor. Por isso eu peço em nome de Jesus Cristo, Pai bendito, que o Senhor fale conosco. Que o Senhor nos instrua. Que o Senhor retire de nós todo medo de sermos confrontados, porque muitas vezes nós estamos cheios de ideias equivocadas acerca da fé, mas que a tua verdade suprema arranque de nós todo o engano e impregne no nosso coração a tua verdade, porque é dela que precisamos. Nos humilhe, Senhor, nos humilhe. Permita que nós sejamos humilhados todos os dias pelo Senhor, que o Senhor coloque de nós a nossa verdadeira realidade. Que nós possamos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, sempre estar diante do Senhor, ó Pai, despidos de nós mesmos, para que sejamos revestidos da Tua graça. Em nome de Jesus eu peço ao Senhor, ó Pai, não permita que sejamos atores, não permita que sejamos hipócritas. Ó Deus, permita que sejamos servos, dependentes de Ti. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.